Fala, crente, jovem pregador aqui, e zoe um careca e você estará correndo sérios riscos de vida. É bíblico. Gente, rapidão aqui, antes de começar esse vídeo, se inscreve no canal aí, dá uma curtida aí rapidão, por favor. Se você ainda não for inscrito, vai ajudar muito e eu vou ficar muito feliz. Muito obrigado e vamos lá. Então, hoje eu quero trazer um conteúdo aqui bem mais descontraído, então não leve tanto a sério esse vídeo, mas tudo que eu vou falar aqui é bíblico e é real, e você pode conferir na sua própria Bíblia. Todo mundo sabe, e para nós cristãos também sabemos e temos certeza que a Bíblia é um livro sagrado, o livro que foi totalmente inspirado por Deus, como está escrito, e serve para todas as coisas. Mas a gente tem que considerar e tem que concordar que existem algumas histórias que é no mínimo interessantes, no mínimo curiosas, e é exatamente isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje. Alguma dessas histórias que, cara, eu dei uma olhada aqui e realmente é no mínimo engraçada e vale a pena a gente ver. Lembrando também que eu não estou debochando da Bíblia, eu nunca faria isso, nunca mesmo. Eu só tô lembrando aqui, trazendo algumas histórias que tá na Bíblia, que são curiosas. Mas vamos lá, sem mais demora aqui. A primeira história que eu queria falar com vocês aqui tá escrito no livro de 2 Reis, no capítulo 2, no verso 23 e 24, que fala sobre Eliseu, um homem muito sábio, mas que ele tinha um certo problema com calvície, né, normal da sua idade. Mas o mais interessante é que ele estava viajando. Você pode acompanhar essa história na sua Bíblia, é muito real. Ele estava viajando de uma cidade para outra, quando no meio do caminho, o que acontece? Algumas crianças começaram a zombar dele, começaram a zoar ele, só porque ele era careca. Não tinha mais nenhum motivo, ele era careca e o povo começou a zoar ele. Mas Eliseu soube muito bem como se vingar, e olha como ele soube se vingar. Naquele momento, ele lançou sobre os meninos maldições em nome do Senhor. Bem assim, em nome do Senhor, e imediatamente apareceram 2 ursas no meio do mato e destroçaram, mataram as crianças, deslaceraram as crianças totalmente. Eram 42 crianças e Eliseu foi lá e em nome do Senhor fez aparecer 2 ursas. Imagina assim, 2 ursas apareceram no meio do mato e mataram as 42 crianças porque elas estavam zoando ele por ele ser careca. Então isso mostra que no mínimo Deus se importa com os carecas. Então tome cuidado antes de ficar zoando os carecas. E lembrando, essa história é real, tá lá em 2 Reis, no capítulo 2, verso 23 e 24. A segunda história que eu queria falar aqui é muito interessante e muito conhecida por todo mundo, que é a jumenta que começou a falar. Mas se você parar pra pensar, cara, olha como bizarra é essa história. Balaão tava lá, como quem não queria nada, trabalhando mais um dia, como quem não queria nada. Na verdade ele tava maltratando sua jumenta lá, tava fazendo coisas ruins, e lá, essa história que se passa em Números, no capítulo 22, do verso 28 ao 30. Tava lá e ele tava maltratando a jumenta pra que ela trabalhasse mais. Só que o que acontece? A jumenta cansou daquilo ali, e ela simplesmente começou a falar e começou a filosofar sobre a vida, sobre a natureza e sobre várias coisas que você pode acompanhar nessa passagem. E foi assim que, logo depois, Balaão foi lá e fez as pazes com seu animal e começou a tratar ele melhor. Mas, cara, para pra pensar como isso... Imagina, se todos os animais que a gente maltratasse começassem a falar também. Imagina o quão bizarro ia ser isso, mas... Sei lá, eu acho que no mínimo ia deixar a humanidade mais humana. Mas essa história é muito interessante. Todo mundo fala sobre isso, né? Aquela velha piada lá, se Deus usou até uma jumenta, como não pode usar você? Outra história também muito inspiradora, a gente não pode negar. E a terceira história que eu queria falar aqui, ela mostra como genética é para os fracos. Ela é uma passagem que me deixou muito curiosa quando eu vi, porque realmente ela não faz muito sentido assim. Ela só poderia ser explicada como um milagre divino, mas não é assim que ela é retratada. Essa passagem que a gente pode ver no livro de Gênesis, no capítulo 30, no verso 37 ao 39, que tá falando de Jacó e Labão, né? Conta que Labão tava roubando todos os animais que eram listrados e malhados de Jacó. Então Jacó teve a brilhante ideia, não sei como, ele teve a brilhante ideia de foi lá, ele pegou algumas coisas brancas. Ele pegou algumas varas brancas e colocou na água dos animais. E os animais começaram a nascer manchados, lisos, brancos. Não saiu mais. Eles começaram a nascer todos sem listras e nenhum mais malhado. E essa história ela é contada como se pudesse ser uma coisa normal. Não conta como se fosse um milagre, nem nada. E tipo, a biologia, a ciência, tipo, ela mostra que isso seria impossível de acontecer. E que o plano de Jacó nesse momento seria miseravelmente a falha. Mas não, ele consegue e nada explica isso. Tipo, claro que a gente pode ver várias passagens na Bíblia que a ciência não explica, e isso é normal. Mas geralmente essas passagens são milagres, são coisas que realmente foram intervenções divinas. Mas essa passagem ela conta como se, aconteceu. E boa.
E, obviamente, eu acho que nunca ninguém mais tentou fazer isso, ou se tentou, ninguém mais falou, porque eu não achei nenhum relato de pessoas tentando fazer isso. Mas pensa, sei lá, coloca a sua opinião aqui nos comentários se isso faz sentido, porque eu comecei a parar pra pensar e isso é, no mínimo, estranho. Mas fala sério, você já tinha ouvido falar sobre essas histórias, ou no mínimo tinha pensado por essa perspectiva? Cara, eu achei no mínimo muito engraçado isso, muito engraçado mesmo. E, cara, tem muito mais histórias que são assim, muitas outras histórias, e eu acho que vale muito a pena a gente trazer aqui. Então, se você quiser uma parte 2, ou alguma mais histórias assim, ou mais curiosidades da Bíblia, coloca aqui nos comentários, comenta alguma coisa, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal, que vai ser muito bom. E também, se você conhecer histórias assim, comenta aqui também essas partes, ou a sua opinião sobre essas coisas que eu falei aqui, que vai ser muito legal. Fechou? Então é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Muito obrigado mesmo, de coração. Acho que é isso.